tal como fizemos de início com o LS-PLK, que nos aparece, portanto, todos os dispositivos de blocos, portanto, o VDA1, o VDA2 e o VDA3, e onde é que eles estão montados. Nós agora, para dispositivos PCI, como vamos estar a trabalhar com a gráfica, não é? Há um comando muito importante que é o LS PCI, e que nos dá todos os dispositivos que nós temos de PCI no, no, no equipamento. Já agora que estou a falar nos LS, vocês também têm o LS CPU. Portanto, o LS CPU, isso é só aqui um barra-more para vocês verem isso. Portanto, dá-nos toda a informação a nível do CPU. Eu, quando fiz a instalação do Arch Linux, portanto, como estou a fazer numa máquina virtual, portanto, não referi uma coisa, posso referir agora, que é, vocês também, é importante, e como fiz agora o LS CPU, lembrei-me, portanto, é importante vocês também carregarem o firmware do microcódigo do processador. Portanto, ou seja, instalarem tal e qual como que se fez a instalação do firmware para o equipamento. Eu aqui no equipamento, portanto, host, ou no equipamento de servidor que eu tenho e que tem essa máquina virtual, claro que tem a atualização do microcódigo do CPU. Vocês podem fazer isso, que é importante, portanto, através do Pacman, Manage, eu posso pôr o SU, ele já fez o sudo Pacman. Isto é feito este processador é um processador Intel, faz Intel. Se fosse AMD, era AMD traço U code, ok? Isto não é um processador da AMD, então vamos fazer o Intel, a instalação do microcódigo da Intel. Portanto, ele faz sim e atualiza e volta outra vez a construir o file system em RAM, o RAM-FS, ok? Porquê? Porque este microcódigo é, é carregado em tempo de boot. Portanto, para o equipamento mal faz boot, e carrega na RAM o file system, já carrega na RAM o file system, já com as correções do microcódigo do processador, ok? Já tem isso no equipamento de servidor que estou aqui a trabalhar, mas se estiverem numa máquina física, não se esqueçam de atualizar o microcódigo, ok? Quando fazem o reboot ao equipamento, ele já no file system que é carregado em RAM, já vos vai carregar o microcódigo do processador, ok? Isso é só uma parte, mas também é importante que façam isso se estiverem a trabalhar com uma máquina física, ou se estão a trabalhar em cima de uma máquina virtual e não sabem se o vosso servidor tem portanto, esse patch, portanto, esses ajustes a nível do microcódigo que corrigem bugs do processador. Portanto, eu lembrei-me porque quando fiz LS CPU, aparece-vos aqui qual é as mitigações ou o que é que vocês têm que fazer para. Portanto, ele está a dizer que não é afetado para aquela situação, não é afetado, mas aqui já existe muitas situações que já foram mitigadas e são mitigadas relativamente com esse firmware que, que é carregado. Ok? Portanto, fica aqui o parênteses para essa situação. Já agora vamos pôr outra vez a fonte e estou a fazer instantaneamente isso, não podia dizer que queria utilizar esta fonte, não me apetece, não, vou dizer que vou pôr aqui a fonte maior para vocês poderem ver melhor. Portanto, o que é que nós temos agora que ver? Temos que nos preocupar então com a nossa placa gráfica. Portanto,
o sistema operativo Linux é um sistema operativo monolítico, digamos assim. Portanto, tem tudo no kernel. Portanto, tem os módulos para depois aplicar os drivers, já tem os módulos todos incluídos a nível do kernel. No VirtualBox, e tu utilizar o QEMU, no VMware, já vem tudo previamente carregado. Portanto, eu não preciso estar aqui a instalar a componente dos drivers. Se vocês tiverem processadores ou se estiverem a trabalhar numa máquina física, como a que está aqui por trás, que tem, por exemplo, o NVIDIA, ou que tem outras que têm aí gráficas da Intel ou gráficas da AMD, vocês têm que instalar os drivers correspondentes. Está lá na wiki do Arts, por exemplo, para a NVIDIA é o NVIDIA e o NVIDIA Utils, para a gráfica, para um determinado tipo de gráfica. Alguns são open source, outras são proprietárias. Portanto, o novo para a NVIDIA é open source, mas é mais lento, não tem o desempenho. Portanto, no Arch Linux também é uma vantagem que tem, não é limitativo a nível de só permitir a instalação de software open source e não permitir a instalação de software proprietário. Permite que nós instalamos os drivers, por exemplo, da NVIDIA, que são proprietários, e eu neste equipamento tenho. Neste caso aqui, o que é que vai acontecer? Portanto, se fizer aqui um LS PCI, para vocês verem. Eu não quero que apareça, se fizer assim, aparece-me todos os dispositivos PCI que tem neste equipamento. Eu só quero me focar, portanto, na placa gráfica, e vou fazer aqui um LS PCI. Eu quero ver Bose, para ver isso com detalhe. Eu quero ver com o número de fabricante e os nomes. E eu quero ver isso para dispositivos. Eu não me importo com o vendedor, nem com. Importo-me sim que seja uma gráfica e se tiver várias gráficas para aparecer os vários dispositivos gráficos que tem. Portanto, aqui no Linux também é uma vantagem. A gente pode instalar mais do que uma gráfica e podemos utilizar mais do que uma gráfica. Uma gráfica, por exemplo, para inteligência artificial, outra gráfica para ver no ecrã. Portanto, há uma gráfica que é mais fraca e eu tenho um laptop e preciso que ele não me gaste tanta energia, não usa a gráfica. Por exemplo, tem um NVIDIA que é à parte, posso ter a NVIDIA desligada e estar a utilizar a gráfica interna do processador, sendo ele a AMD ou Intel, que já trazem gráficas no mesmo socket, portanto, e podemos utilizar isso no Linux facilmente. O que é que nós temos? Nós temos então, ele está a dizer, portanto, as capacidades está access denied. Se eu passar com o sudo, ele já me vai dizer, portanto, já me vai apresentar essas capacidades desse dispositivo gráfico que eu estou aqui a apresentar. Portanto, só tenho um. É só um que foi configurado na máquina virtual. Dependente daquilo que vocês têm, vocês conseguem ver se a gráfica se é um Intel e a instalar os drivers adequados, se é um NVIDIA, instalar os drivers adequados ou um AMD, ok? No meu caso, como isto é uma máquina virtual, ele utiliza o VirtIO e já tem, portanto, o kernel driver in use, já tem o driver já embutido no kernel. Eu não preciso de fazer nada nesta fase, não é da instalação da parte dos drivers, ok? Se fosse, por exemplo, a NVIDIA, vocês tinham que instalar, faziam um sudo, por exemplo, para a placa gráfica que eu tenho, NGS, e faziam o NVIDIA e o NVIDIA utils. Portanto, e depende mas vem no manual do Archiving perfeitamente o que é que vocês têm que instalar e o que é que vocês têm que instalar para ter
para ter a aceleração, ok? Aqui não precisa instalar, já tem o Virtual disponível como módulos. Portanto, se vocês quiserem também ver os módulos, também podem ver com o LS Mod e veem qual é os módulos que eles têm e qual é que estão no. Deixa-me só fazer aqui um barra more para parar. Portanto, qual é os módulos que estão no kernel quais são os que estão a ser utilizados. Portanto, o KVM, portanto, eu estou a utilizar uma máquina virtual, estou a utilizar o Virtual underscore GPU, portanto, para emular para fazer a passagem da gráfica que eu tenho no meu equipamento de servidor. Ok? Para instalar então o Xorg é relativamente simples, não tem assim grande complicação também. Vamos instalar então o Xorg-server, portanto isso está aqui, também está no manual, e o Xorg-xinit. Portanto, o Xorg-server explica-se por si próprio, não é? O Xorg é um modelo cliente-servidor e vou instalar o servidor do Xorg para poder ter acesso à parte gráfica. O Xorg-xinit é a parte do Xorg em que permite depois fazer o Start X, ou seja, arrancar com o cliente e para passar a parte gráfica, ok? Sudo facman Node.js, xorg-server e xorg-init. Portanto, vai-me pedir a senha do X-teste. Eu vou dizer que quero instalar, então isso, ok? Está instalado. Viram? Portanto, se a gente fazer no Linux e instalar, portanto, só aquilo exatamente que nós queremos, conseguimos ter uma versão muito compacta do sistema operativo. Portanto, com o Xorg, a máquina tinha à volta, vocês viram, à volta de 90, 100 megas, passou para 128, para 128 megas. Portanto, e a gente está a falar aqui de uma máquina que só tem aqui 1 giga. Vamos então instalar um software que seja gráfico. Vou instalar aqui talvez Man, vamos instalar aqui o Firefox. Firefox também é pequeno. Ok, está instalado o Firefox, está instalado o X. hum, Como é que a gente vai arrancar com isso? Portanto, outra coisa importante. Hum, Vocês ou nós temos o bash RC que arranca cada vez que a gente arranca com o equipamento. Eu posso mostrar aqui esse bash RC, o que é que tem lá dentro. Tipicamente, depois faz-se aliases, portanto, com alguns comandos. Portanto, isso já vem por defeito. Vocês têm aqui o ls, que é a mesma coisa que fazer ls menos menos cola igual a alto, que ele mete logo, faz o ls a cores, e o grep a mesma coisa. E o ps1, portanto, é como é que vocês querem que apareça. Portanto, aqui o terminal também pode ser facilmente configurável. O que é que nós precisamos de fazer aqui? Cada vez que a gente utiliza, a gente instalou o Xinit, cada vez que a gente faz o Start X, ele vai, hum, ele, ele aqui, claro que não vai fazer nada, só arrancou e parou, porque ele não lhe disse para ele fazer nada. Portanto, como é que a gente diz para ele fazer alguma coisa num determinado o utilizador? Da mesma forma, yes, means, aliás, da mesma forma que a gente tem um bash RC, a gente cria aqui um xinit, um xinit RC, que arranca cada vez que eu faço um start X. Portanto, eu prefiro
há pessoas que instalam para ter de início aquele tipo Windows ou Mac, aparece um desenhozinho, uns sistemas gráficos de arranque. Eu prefiro ter sempre isto com aquele início bonito e maravilhoso que é aquele só do, do user e que pede o utilizador e a password. Para já, vocês dessa forma ainda estão a usar o ambiente gráfico quando estão a arrancar com a máquina. Se estão a usar o ambiente gráfico com o arranque da máquina, tinham que ter no init RAM FS, por exemplo, se for uma placa gráfica que não esteja incluída no kernel, vocês têm que passar previamente os módulos e os drivers, portanto tem que carregar logo previamente os módulos, se eles não vêm por defeito. E vocês têm que se preocupar a fazer isto. Neste caso, não se precisam preocupar com isto e eu, particularmente, prefiro. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Desculpa. Vou fazer aqui, portanto, um exe. Para já vamos mudar para aqui, onde é que eu estou? Para aqui. É um meu. Ok. Vamos mudar aqui para o modo insert e vamos fazer aqui um exec Firefox, foi o que nós instalamos. Portanto, quando eu fizer o start X, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar o Firefox. O Firefox um software em ambiente gráfico, corre bem em cima do Xorg, portanto, e é neste momento só o que eu quero fazer para ver se está tudo a funcionar. Portanto, vocês instalam os drivers. Se for necessário, aqui não foi necessário porque eu estou a usar um que já vem incluído no kernel. Portanto, não é preciso instalar os drivers. Se vocês tiverem outras placas, têm que instalar. Vejam a Arch Wiki e depois testem a ver se está tudo a funcionar. Portanto, eu fiz o Start X e cá está. E já tenho aqui o meu Firefox. Vamos aqui aceder aqui ao SAP. E já tenho aqui o meu Firefox com a funcionar em ambiente gráfico. Portanto, só usei o Start X para arrancar com o ambiente gráfico do Firefox.